Boa tarde a todos, pessoal. Bom, vamos nos se ajustando no ambiente que nós estamos, colocando numa posição confortável. E nós vamos, conforme a gente vai respirando, nós vamos trazendo presença para esse momento, agradecendo por mais uma tarde de estudos, por esse grupo, pela sustentação desse campo e sempre pela espiritualidade que cuida de todos nós, da nossa casa, dos nossos familiares. E nós vamos pedindo, então, que essa tarde possa ser repleta de aprendizados. Nós possamos sair daqui bem melhor que entramos. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Fê. Então, damos boas-vindas a todos. Boas-vindas a Delmar, que está aqui conosco hoje. Bem-vinda, Delmar. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelo acolhimento. Saudade de vocês e do nosso estudo. Coisa boa estudar Espiritismo. Vamos lá. Muito bem. Boa tarde também ao seu Almério, que hoje ele vai introduzir aqui o livro A Gênese. Boa tarde, seu Almério, bem-vindo. Então, eu estava dando uma olhadinha na introdução, eu acho que tem alguma coisa que chama a nossa atenção da Gênese com relação à doutrina espírita. Tem uns fundamentos aqui que é importante a gente, no meu modo de ver, relembrar, a gente entender alguma coisa, o que acontece entre nós, né? Encarnado, desencarnado, o mundo espiritual e o mundo material. Então, ele fala assim, ó, essa obra é mais um passo adiante nas consequências e aplicações do Espiritismo. O estudo de 3 pontos diferentemente interpretados e comentados até o presente, a Gênese, os milagres, as predições e suas relações com as novas leis que emanam da observação dos fenômenos espíritas. Né? Os milagres, as predições e a relação com as novas leis que emanam da observação dos fenômenos espíritas. 2 elementos, se quiserem, 2 forças regem o nosso universo. O elemento espiritual e o elemento material. Se faltar um desses 2 elementos, não tem como explicar a natureza do mundo espiritual e a natureza do mundo espiritual. Precisa os 2 juntos para ter explicação. Assim como ele dá um exemplo, para a formação da água, o oxigênio e o hidrogênio, se faltar um dos elementos, não tem como explicar a formação da água. Aqui, na formação aqui dos milagres e as predições que a doutrina espírita vai apresentando ao longo das suas revelações, se um desses 2 elementos, o material e o espiritual, faltar um, não tem como explicar. Por exemplo, os fenômenos físicos. Se não tiver a presença do espírito, como é que você vai entender, compreender os fenômenos físicos, por exemplo, os fenômenos das mesas girantes, da escrita através da cestinha, a levitação, essas coisas todas. Sem a presença do espírito, não teria como explicar esses fenômenos. Então, a gente precisa ter o elemento material e o elemento espiritual para poder explicar certas coisas que estão reveladas nesta obra aqui, por exemplo, né, como ele fala aqui, os milagres, as predições e outras coisas mais que estão aqui,
emanam dos fenômenos espíritas, da observação dos fenômenos espíritas, né? Porque, no passado, esses fenômenos, qual era a interpretação que davam para eles? Do sobrenatural, né? Algumas coisas chamadas do milagre ou sobrenatural. Como o Espiritismo não entende que os fenômenos praticados pelos espíritos cadê a palavra? Fugiu a palavra. Não é sobrenatural, né? Então, como a manifestação dos espíritos não é sobrenatural, todos esses fenômenos que nós vamos estudar lá na frente, principalmente a questão dos milagres, as predições e tudo mais, tem a influência dos espíritos nessa relação aí. E o que mais que ele fala aqui? Eu gosto de uma parte, seu Homério, que ele, logo no início, né, a pergunta se o Espiritismo pode ser considerado uma revelação. E como o Kardec é professor, né, pedagogo, ele já vai assim, vamos definir a palavra revelação, que quer dizer tirar o véu. Né? E aí conhecer o que é desconhecido. Por isso que às vezes a gente fala, muitas vezes um milagre é uma lei desconhecida. E é bonito quando ele fala, né? O papel de um professor, quando ensina que os alunos não sabem, nem conseguem descobrir por si mesmos, aí ele fala, o professor, ele não é um revelador, ele não revela através das matérias, das lições. E aí, é bonito a maneira que ele coloca no capítulo 1, né? Então, e aí ele até pergunta, o que seria da humanidade sem a revelação, quer dizer, sem que os gênios trouxessem essa revelação, revelassem para nós, né? E aí a pergunta, mas quem são esses gênios? Ué, e aí responde, o homem de gênio é um espírito mais amadurecido, ele viveu mais tempo, ele progrediu mais. Quando está encarnado, o que ele faz? Ele traz aquilo que ele sabe. E como ele sabe mais do que a maioria, às vezes ele traz, né, eu fico pensando nas grandes descobertas, né, da ciência, as vacinas, por exemplo, né? Então, é interessante quando, ou as curas para as doenças, ou, eu estava vendo um dia desse, né, há poucas décadas, a gente não estaria nunca juntos, assim, em tempo real, a Elza em Portugal, nós aqui no Brasil, cada um em um lugar, se vendo e se ouvindo simultaneamente. E foi um indiano com uma equipe, lógico, né, com um grupo, né, que resolveu, né, com essa equipe estudar e se aprofundar, porque ele casou com uma argentina, e aí ela, para mandar uma foto, imagina, como é que mandava foto? Tinha que pôr numa carta, num envelope, levar no correio, esperar chegar lá no outro continente, né? E aí ele falou assim, poxa, mas... e ela brigou com ele, né? Porque falou assim, não, você está trabalhando muito, você se dedicar mais para a família, para o filho. Ele falou, me explica para que eu entenda a importância do seu trabalho. Ele falou, meu trabalho tem a ver com revelar. Ele falou, quando você revela uma foto e você põe no correio e manda para sua mãe, não demora? Demora. Eu estou estudando uma forma da sua mãe ver essa foto na hora que você tira. Você tirou a foto, você põe no e-mail e a sua mãe já vai ver. E aí já era um grande avanço, era uma revelação no tempo dele, né? Então, quando a gente traz, né, essa dimensão que os homens, né, seres humanos, todos nós, encarnados ou desencarnados, progredimos e
progredimos também em inteligência, né? É a hora de agradecer a todos aqueles que nos precederam, para a gente poder estar aqui, né? Aqueles que se dedicaram a todas as áreas, não só da informática, mas também do telefone, né? E também, enfim. Voltando aqui no sentido especial, né, da fé, aí como é que fica essa parte mais espiritual, seu Homério? Então, a parte espiritual, a doutrina espírita que vem explicar a presença do espírito se manifestando na matéria. Como o espírito é um ser imaterial, ele, para se fazer presente no mundo material, ele precisa de uma matéria, ele precisa de um corpo, né? Então, os espíritos, para se fazer presente, atuam na matéria através do seu pensamento. Por isso que ele fala, no comecinho da Gênesis aqui, da introdução, que sem a presença do Espírito, muitos fenômenos seriam inexplicados sem a presença do Espírito. Então, precisa compreender a natureza do Espírito, as leis que regem o fenômeno, para nós compreendermos a ação do Espírito na matéria e aquele fenômeno, quando realizado, nós não levarmos para o campo do sobrenatural ou do milagre. Então, tem uma explicação lógica e dentro das leis naturais que o Kardec estudou e explicou para nós. Não há nada de sobrenatural na existência dos espíritos e na sua manifestação para todos nós. Eu vejo assim, Elmar. Exato, né? A gente aprende na doutrina espírita que as comunicações, elas, para nós, não são estranhas, né? Quando a gente conhece o fenômeno, como o senhor está dizendo, e a maneira pela qual existe esse intercâmbio entre encarnado e desencarnado, então, as instruções, e de novo, por que é uma revelação, né? Porque muitos espíritos trazem instruções de diversas maneiras. Pode ser uma inspiração, o senhor não falou em sintonia e afinidade. Às vezes eu penso assim, nossa, eu fui inspirada. E muitas vezes nós somos inspirados, olha que coisa boa. Outras vezes é audição mesmo, né? Tem pessoas, espíritos que passam o pensamento, mas a pessoa, né, o médium, ele fala. Outros pela visibilidade, né? E aí acabam vendo, muitas vezes, para quem conheceu o doutor Reinaldo, o que ele falava? Eu estou vendo aqui Maria Angélica, eu estou vendo aqui doutor Hans Ruttendorf. Aliás, eu estava ouvindo aí o seminário que a Michele preparou, né? Essa leva, vamos dizer assim, tem um seminário que tem muitas horas e ele está sendo levado todo domingo inédito pela Rede Boa Nova de Rádio, como a Michele já falou, né? Às 4h30. E eu estava ouvindo, né? Porque é uma delícia, né? Parece que a gente vai encontrar com ele qualquer hora, de tão atual. E às vezes ele falava isso mesmo, falava assim, ó, está aqui, ele cita todos esses que eu já falei, então às vezes ele via, às vezes ele ouvia, e aí às vezes ele falava. Então, sejam visões e aparições, sejam em sonhos, seja em estado de vigília. Então nós temos aí várias formas, vários meios pelos quais essas instruções, eu achei bonito, né? Porque parece que revelação é uma coisa meio, que nem o senhor Homério falou, parece uma coisa milagrosa, né? E também em algumas religiões ganha essa revelação, parece que é sobrenatural. Aqui não. E ele traz revelação / instrução, quer dizer, quando é uma instrução que chega para nós, por isso que precisa também olhar sempre a qualidade, né? Não aceitar tudo, não é isso, seu Homério? Também. Aqui mesmo,
Na Gênesis tem uma citação assim, tem muitas revelações, né? Tem muitas revelações. Tem revelação que parece ser uma coisa bastante consistente, mesmo trazendo um ensinamento coletivo, mas, na verdade, às vezes é só o pensamento de um espírito só ou de uma pessoa só. Então, isso não é revelação. Isso é o pensamento único de uma pessoa ou de um espírito. Aí que entra a doutrina espírita, fazendo o seu trabalho. O ensinamento dos espíritos é coletivo, é para todas as pessoas, para todos os lugares, independente de raça, cor, credo e tudo. O ensinamento dos espíritos é coletivo. E se nessa revelação não tiver esse cunho de universalidade, ela perde o caráter de revelação. Aí fica uma revelação pessoal ou de um espírito indicando aquela descoberta. Daí ele fala assim, acho que é João Batista, São João que fala, para consultar todos os espíritos, ver se essa revelação vem dos espíritos. Se não vier dos espíritos, precisa tomar cuidado com a revelação e não tomá-la como verdadeira. Olha a importância. E muitas vezes a gente é levado nessa credulidade, né? Então, seu Homero, você vai tem no uma centro... Tem uma frase boa que o senhor está dizendo, que tem tudo a ver com o que o senhor está falando, que é aquela que é de João mesmo. Não acrediteis em todos os espíritos. Vede antes se os espíritos são de Deus. O que quer dizer são de Deus? Quer dizer, se eles são elevados e seguem as leis cósmicas e universais. E tem mas eu gosto também, aí é de Kardec, ele fala, né? Rejeitai quantas verdades? É melhor, como é que é? É melhor rejeitar 10 verdades, né? Do que aceitar uma só mentira. Então, aqui, logo aqui no capítulo 1, ele já fala, né, que é importante a gente observar, né, porque do mesmo jeito que aqui está todo mundo misturado, né, na evolução, na erraticidade também. Então, existem comunicações sérias, verdadeiras, como existem as instruções que não são tão verdadeiras, são mais, né, como o senhor falou, às vezes de cunho pessoal. Então, é muito importante, né, observar a essência dessa instrução, né? E aí, Delmar, isso tem tudo a ver quando a gente fala da questão da nossa reforma íntima também, como a gente já falou aqui em outros, né? Porque como que a gente vai perceber, né, em que momento estamos... Acho que é importante a gente refletir sobre isso, né? Você trouxe um ponto super importante da reforma íntima, porque se eu deposito, e muitas pessoas fazem isso, né? Ah, não, o Espírito falou, e se o Espírito falou, está falado, a pessoa não questiona, ela aceita como verdade. E isso é muito perigoso, né? Nessa reforma íntima, tanto que eu lembro, né, na época do Dr. Rinaldo, que era assim, bom, uma vez que a pessoa, né, aceita aquela orientação, aquela instrução, se ela pratica, a responsabilidade é dela. E muita gente, eu lembro, mas muita gente falava, vinha reclamar, eu fui no médium, outro tal, e aí ele me orientou X, e aí, então a culpa é do espírito, a culpa é do médium, isso é muito sério em reforma íntima. Então a gente precisa assumir a responsabilidade das escolhas que a gente faz, né? E não colocar, né, nas costas aí dessas orientações ou instruções, porque eles são claros aqui, ó, capítulo 1 da Gênese, né? Existem revelações, instruções sérias e verdadeiras como as mentirosas. Então,
cabe aí a nós sermos, né, termos mais maturidade. Boa, Michele, muito bom, muito bom. E também tem uma parte aqui do capítulo da pesquisa que a Fê colocou aqui para a gente, que diz assim, né, que tem essa pergunta, se todos os reveladores também eles podem ser considerados médiuns. E aqui eles dizem, né, ó, que dizer que todos os reveladores são médiuns inspirados, audientes, né, os auditivos e videntes. Entretanto, não se deve concluir que todos os médiuns sejam reveladores, nem ainda menos intermediários diretos da divindade ou dos seus mensageiros. Então, ter esse discernimento também, né? Eu lembro quando a gente fazia o curso com o professor Vladimir, ele falava sempre duas palavras, afinidade e sintonia. Então, se é com afinidade e sintonia, se eu não estou com uma boa afinidade e não estou com uma boa sintonia, eu posso, de verdade, atrair, né, alguém que está... Se eu estou, por exemplo, eu estou triste, afinidade e sintonia, eu vou atrair que companhia espiritual. E como é que essa pessoa vai me, né, esse espírito desencarnado, como é que ele vai levantar o meu ânimo se eu não estou bem e eu atraio também quem não está bem? Então, acho que é bem importante o que você está colocando aí. Essa é uma colocação importante na convivência espírita, porque a gente sempre pensa que está sendo assistido por espíritos benevolentes, espíritos bons e sérios, assim por diante, né? Mas a partir do instante que nós começamos a aprender que a ligação espiritual conosco, a presença dos espíritos conosco, vai através dessa lei de sintonia e afinidade. Como os espíritos se comunicam através do pensamento, né, que nós aprendemos bastante com o professor, de acordo com o pensamento que eu estou emitindo, pensando, é com quem eu estou me relacionando. Então, de acordo com o meu pensamento, eu atraio para perto de mim espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter, né? Então, aí é importante o que a Michele falou da reforma íntima, porque à medida que você vai melhorando o seu caráter, a sua relação com o mundo material, o mundo espiritual, o mundo encarnado, você vai atraindo para você espíritos desta mesma natureza. Então, como o Kardec fala, para você fazer reuniões espíritas sérias, precisa de pessoas sérias fazendo parte dela. Que aí, mesmo que aproxime aqueles que não estão muito afinizados com aquilo que está sendo realizado, ele olha um pouquinho aqui, mas como não tem ligação espiritual, não tem sintonia, não tem resposta das suas emissões de pensamento, o que você faz? Você sai do ambiente, não é assim que a gente faz no mundo físico. Você vai no lugar, olha o ambiente, não te agradou, o que você faz? Você se retira, não é? É assim, também em relação com o mundo espiritual. Então, a ligação espiritual que nós fazemos, de acordo com a nossa maneira de pensar e de agir. Sintonia e afinidade. Essa colocação que o professor Vladimir trouxe para nós, por isso que ele falava que era importante estudar a ciência para entender um pouquinho dessa ligação, dessa lei, que ajuda na compreensão das manifestações espíritas. E aí o senhor falou da parte científica, e aqui é outro ponto que está no capítulo 1, seu Almério, que tem duplo caráter as comunicações espíritas, né? Porque essa daí é científica mesmo, né? E por que é científica? Porque não é privilégio de uns e outros. Eu achei bonito isso aqui, né? Por exemplo, qualquer pessoa pode estudar, né?
E mais ainda, aqueles que têm a sensibilidade que todos nós temos, nem todos somos médios ostensivos, né? Mas qualquer um de nós, sejamos médios ostensivos ou não, nós não somos passivos. E também não somos dispensados da pesquisa, do estudo. Não dá para dizer assim, eu não sabia, não, é livre-arbítrio, não é? Então, isso para mim, assim, quando eu vi, eu falei, é verdade, porque aqui não existe uma imposição cega. Precisa tomar muito cuidado, né? Quando o espírito impõe alguma coisa, opa, aí já toma cautela, né? Porque não há imposição. Pode ver, espíritos elevados, eles propõem, eles fazem sugestões, eles dão orientações. Então, por isso que esse exame, né, mais apurado, essa observação. Então, essa parte, colocar os olhos nas instruções que vêm dos espíritos, né, estudando, comentando, comparando, e aí sim, cada um tira as suas conclusões e as suas aplicações. Tudo isso é do caráter científico. Por quê? Aí, como é duplo caráter, então qual que é o outro? Qual que é a parte, vamos dizer assim, divina ou espiritual? Bom, essa é o que o senhor acabou de falar, né? Aí precisa ver, né, a sintonia, porque os espíritos elevados, eles estão prontos para nos ajudar. Eles estão, eu fico imaginando nessa época, né? Eles querem tanto colaborar, só que eles precisam o quê? Da nossa sintonia, da nossa afinidade com eles. Então, é muito importante, porque os espíritos elevados, né, como eles já estão em outros patamares, eles estão prontos para nos ajudar. Mari, isso que você falou é tão importante, porque a hora que a gente traz isso para a consciência, né, de saber que nós temos do nosso lado espíritos que o tempo todo estão nos intuindo, querendo o nosso melhor, né? Quando a gente tem a consciência disso, eu acho que muda totalmente. Pelo menos toda vez que eu consigo ter essa consciência, aí entra de novo, né? A reforma íntima, de você se melhorar, Então, de quanto você se sintoniza. E aí, é excelente isso que você está falando, e ao mesmo tempo, junto, porque são duas sociedades que estão coexistindo. Os espíritos superiores estão ali prontos para nos ajudar, fazendo, lógico, né, envolvidos nas suas atividades, mas estão de prontidão no auxílio. Mas também, né, há espíritos ainda que acreditam entre nós, que estão vivendo, já estão desencarnados e continuam acreditando que estão vivos, que ainda conservam seus gostos, seus costumes, e esses também inspiram. Então, por isso que eu acho importante, senão dá a impressão, né, que quando a gente se conecta com a espiritualidade, os espíritos superiores, tem todas essas faixas vibratórias, elas estão presentes, e nesse momento de transição, mais ainda. Quando a gente lê, né, pelo menos o livro Transição, do Divaldo Pereira Franco, e quando eu li Francisco de Assis, do Miramês, que também foi outro momento na história, né, lá no século XIII, que foi assim de muita transição, é uma responsabilidade maior ainda a nossa. Saber disso, é o que você falou, nossa, só de tomar consciência que além do anjo guardião, além dos espíritos familiares que estão próximos a nós, né, isso já dá um alívio, né? Então você fala, não, vale a pena, vamos mais aí também cuidar, né? E, como o doutor Reinaldo dizia, né, também a prece, a oração por aqueles que ainda não estão tão bem, e não rechaçar, e não excluir, mas, né? Muito bom, Michele. E uma conexão, achei muito bonita a conexão. Seu Almério, estou esperando o senhor entrar. A última coisa que eu vou falar aqui, seu Almério, espera aí.
Fazendo um link com o Livro dos Espíritos, que a Fernanda também já fez na pesquisa, na conclusão do item 7, diz: o Espiritismo se apresenta sobre 3 aspectos diferentes: o das manifestações, os dos princípios de filosofia e de moral, que decorrem da aplicação desses princípios. Então, é aqui que tem aquele tripé famoso, né? Que muitas vezes falamos aí com relação aos aspectos do Espiritismo. Fala, seu Homério. Então, voltando aqui, ele fala aqui no item 14, aqui da gente, fala que o Espiritismo, como meio de elaboração, procede exatamente da mesma maneira que as ciências. A ciência, para descobrir alguma coisa, né, ela usa o método experimental para chegar a um resultado. É isso? A ciência. E o Espiritismo também faz a mesma coisa. O Espiritismo observa, compara, analisa, remontando dos efeitos às causas e chega à lei que rege após o que deduz as suas consequências e busca as suas aplicações úteis. Então, aí entra aquela questão que a gente estava falando da lei, né? A ciência material, para descobrir o seu trabalho, aquilo que estão investigando e tudo, ele usa um método de experimentação também. Faz uma peça, faz outra, mais grande, mais pequena, e assim por diante, até chegar ao resultado que ele queria. Com o Espiritismo, é a mesma coisa. Então, à medida que vai apresentando os fenômenos, você vai aplicando o método de experimentação para chegar ao resultado. Se o resultado não combinar com aquele pensamento, ver primeiro se essa comunicação vem de ordem dos bons espíritos. Se não vier dos bons espíritos, pode rejeitá-la ou deixar ela assim de observação, porque não traduz a realidade, a verdade. Então, aí a doutrina espírita traz para a gente uma segurança nas manifestações dos espíritos, e não é uma colocação assim de crença. Eu acredito na manifestação dos espíritos, porque eles existem e estão manifestando aí tudo aquilo que vem da ordem dos espíritos, muitas vezes, por falta de observação, como ele coloca aqui, nós levamos a acreditar porque são espíritos. Mas, na realidade, eles são seres humanos que nem todos nós somos, só que a condição espiritual de cada um não tem a mesma característica, os mesmos fundamentos que esses bons espíritos têm para trazer a sua mensagem, o seu esclarecimento. Daí a importância de você estudar as manifestações, os fundamentos, se estão dentro, né, dentro dos princípios que a doutrina coloca, para realmente você passar a acreditar nas manifestações que vêm e você também dizer isso é uma revelação divina ou uma revelação humana que não tem muita garantia. Ô, seu Homério, sabe que eu percebi agora o senhor falando nisso, que eu lembrei, o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é a união da ciência e da religião. E aqui nesse primeiro capítulo, Espiritismo e ciência se complementam reciprocamente. Olha que legal. E olha que coisa boa aqui também assim como a ciência. O que a ciência faz? O que a ciência estuda? As leis materiais, certo? O senhor já falou isso. E o Espiritismo? As leis do princípio espiritual. Legal.
Olha que coisa interessante, que o espiritismo ele aparece depois da elaboração do estudo das ciências. Ele não veio antes. Então, olha como é tudo. Eu falei, olha que interessante, né? Porque ele podia, se ele tivesse vindo séculos anteriores, onde as leis naturais ainda não estavam devidamente elaboradas, estudadas, né? Que ainda a história da maçã não tinha caído, então nem a lei da gravidade não se sabia. Então, as leis elas foram, né, sendo estudadas, pesquisadas, e o espiritismo ele vem quase, mas ele vem um pouquinho depois. Para quê? Para já ter o alicerce, né? Porque qual é o objeto de estudo do espiritismo? Os elementos que constituem o universo. Então, precisa fazer o quê? Estudar a maior parte das ciências. E aí, acabou vindo depois da elaboração da maioria das ciências, né? Nasceu pela mesma força, vamos dizer assim, né? Achei muito, muito interessante. Né? Senão, como é que ia explicar? Assim, né? Ele até coloca assim, né, Delmar, se o espiritismo tivesse vindo antes dessa época, ele não teria sucesso como teve. Por que que não? É o que você acabou de dizer aí, né? Era preciso que a ciência se desenvolvesse primeiro, o homem também adquirisse bastante inteligência, para quando viesse o espiritismo, encontrasse base para poder explicar os fenômenos que os espíritos iam apresentar, baseado dentro das leis naturais, aí dentro da ciência, da física e tudo mais. Sem isso, o espiritismo não teria progredido tanto como progrediu agora, porque agora as pessoas sabem por que existem as comunicações sérias, boas, instrutivas, e as comunicações de brincadeira, comunicações falsas e tudo mais, pela lei da afinidade que nós estabelecemos. E quem é que estuda essa lei da afinidade? Quem é que trouxe isso para nós? É entender essa relação de sintonia, afinidade de um para o outro. Né? E os espíritos se comunicam através do pensamento. O pensamento, o que é? Não é uma onda eletromagnética? Né? Não é através dessa onda que nós nos conectamos uns com os outros, como nós estamos conectados agora aqui através do aparelhinho? Então, sem conhecer isso, qualquer comunicação que ocorria, nós logo levaríamos para o campo do sobrenatural, do milagre, assim por diante, como foi. Seu Homério, mas sabe por que ainda tem gente que leva para o sobrenatural? Porque a gente esquece, mas, por exemplo, a astronomia, quem que é a irmã mais velha? Quem veio antes? Se acreditava em quê? Na astrologia, não é? É. E não está tão longe. E a química? A química veio de onde, seu Homério? Da alquimia. Então, né? A gente, assim, por isso que é importante a gente olhar com carinho, né? Porque hoje os cálculos são perfeitos. E aí tem lá o telescópio Hubble, que tira aquelas imagens maravilhosas. Isso foi tudo feito com o quê? Conhecendo as leis da física. Não é? Então, a astronomia, ela vem, a física, a química, a biologia, tudo que o senhor falou aí, maravilha. Só que antes, ela surgiu do nada, a astronomia? Não. Não. Né? Só que, infelizmente, algumas pessoas, eu conheço algumas que até hoje, seu Homero, até hoje, elas não saem de casa sem ler horóscopo. Então, ainda, né? E aí eu lembro que o doutor Reinaldo falava, os astros foram feitos, né, para esse estudo. Os homens não foram feitos para os astros, quer dizer, a gente não pode, hoje eu não vou sair, né, que nem a história de ontem, meu Deus, né, Mercúrio está retrógrado. Não, o que né, começou ontem? Eu falei, gente, calma lá,
as reuniões foram ótimas, aí o pessoal chegou no falou, mas Mercúrio não estava reto. Então, mas espera aí, a gente vai se deixar influenciar. Imagina se eu me deixo influenciar. Aí o que eu faço? Não, não faço isso, não faço aquilo. Opa, olha aí. Então, é importante a gente olhar, né, que as ciências, elas não vêm do nada, elas têm, e aí a mesma coisa. E o espiritismo vem da onde? Vem da onde? Das superstições, da magia, da feitiçaria. Então, tem um passado que, através do estudo sério, assim como a astronomia estuda de uma maneira séria, né? O espiritismo passa também a fazer o quê? A estudar, como o senhor mesmo já falou, né? Com os dois aspectos, achei maravilhoso, porque o espiritismo e ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo, como é que vai explicar certos fenômenos? Só pela matéria? Não tem como. Se tem um espírito desencarnado, ainda não tem aparelho que tira uma fotinha e sai lá, né? Então, vem para auxiliar, vem para se dar as mãos, né? Mas também o espiritismo sem a ciência fica sem apoio, fica sem comprovação. Por isso que precisa dos dois, né, São Mário? Elemento material e elemento espiritual, os dois princípios, as duas forças vivas da natureza. Muito bom, né? Ele coloca na introdução, é o que ele coloca na introdução, o material e o espiritual. Sem um desses dois elementos, não teria como explicar determinados fenômenos explicado pelo espiritismo. Porque senão a gente vai para o campo do sobrenatural, do milagre, das coisas supersticiosas e assim por diante. Quando você entra nesse campo das leis naturais, o espírito e a matéria, porque para que haja movimentação material, precisa da presença do espírito. Sem ele, a matéria é inerte, não se move. Então, é aí que entrou, né, por muito tempo, a crença milagrosa e supersticiosa que durou muito tempo, né, que via determinados acontecimentos ocorrerem, logo pensavam na influência dos anjos, dos santos, quando era bom. Quando era para o lado negativo, pensava numa outra criatura aí, né, que nós acabamos aprendendo que não se trata daquela figura que é comentada aí, né? Está se tratando ainda de um companheiro nosso que não alcançou ainda os graus da sabedoria, por isso que ele age dessa maneira. Então, com esse ensinamento, uma porção de coisas, como está colocado aqui na Gênesis, vão ser explicadas à luz do Espiritismo para poder entender a importância da Gênese na doutrina espírita, é o que ele coloca aqui na introdução. Muito bom, seu Almério. Estamos chegando nos 10 minutos finais aqui. Eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma dúvida. Hoje todo mundo está quietinho. Fernanda, diga, Fê. Oi, pessoal. Eu fiquei pensando, na verdade, em duas coisas. A primeira é uma questão, assim, quando a gente estava falando, né, dos verdadeiros profetas e os falsos profetas, tem até um capítulo no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, falando sobre isso. E eu fiquei pensando, eu falei, poxa, nos tempos de hoje, quem que a gente pode falar que são os falsos profetas? Fiquei, assim, refletindo. Oh, não puxa, olha que provocação, ai meu Deus. Então, Mary. Se hoje nós temos falsos profetas, é isso, Sim. Fernanda?
Sim, é porque eu acho que é o que a gente está falando, né, Selmério? A gente falou durante o estudo. Nós estamos vivendo entre eles, né? Tá tudo misturado. Então, como que a gente identifica? O Fê, Então, toda vez que eu sei que é uma notícia falsa e eu reproduzo, eu levo para frente, eu estou sendo um falso profeta. Olha a responsa. Eu sei que essa informação é uma mentira, seja de qualquer área da vida, seja na área da ciência, da política, da arte, do que for, da psicologia, seja ciência, religião, filosofia, política, seja qualquer área, economia, esporte, o que você quiser. Eu sei que é mentira, porque eu fui atrás, porque alguém me falou, não, isso é a tal da fake news. Se eu passo para frente uma fake news, se eu coloco na rede, se eu divulgo, se eu falo, eu estou sendo uma falsa profeta. Se eu sei que uma coisa não funciona, né? Então, sei lá, na psicologia, por exemplo, né? Você está estudando psicologia, não tem lá o desenvolvimento infantil? A gente sabe. Então, imagina que na educação, sabe o quê? Faz ajoelhar no milho e mão à palmatória. Esse é o novo modelo de educação. Ué, já não foi assim um dia? Sim. Foi. Não ajoelhava no milho? Não dava a mão à palmatória? Era assim. Aí eu falo que não, esse vai voltar, porque é melhor voltar com esse método. Eu sei que não é assim, eu sei os danos que causa, eu estudei, e eu divulgo isso, eu falo isso, eu ponho essa crença na cabeça das pessoas. Você viu que o seu Homero tomou cuidado, ele falou em anjo, mas não falou outro nome, então... Seu Homero, quem seriam os falsos profetas? Seu Homero, quem seriam os falsos... Só para não pôr mais uma asa nele. Eu não falei dele abertamente para não elogiá-lo. Seu Homero, quem são os falsos profetas da atualidade nos dias de hoje, seu Homero? Tem. Então, os falsos profetas são aqueles que acreditam naquilo que eles pensam, naquilo que eles escrevem, naquilo que eles acham que o mundo é assim, né? Então, eles colocam essas ideias para a população e a população vai crendo porque julgam essas pessoas, e espírito também, como seres superiores, honestos, benevolentes e tudo mais, né? Só que falta para nessas expressões, nessas verdades, supostas verdades que eles pregam, a observação que o Kardec coloca aqui. Venha a mensagem, vamos pesquisar a mensagem, vamos ver no que ela se baseia, né? Se ela contradizer os princípios fundamentais da doutrina e da moral que o Cristo trouxe, ela não tem um reconhecimento cristão de moral, não tem, né? Então, assim, você vai eliminando as mensagens que vêm como se fosse de um profeta, de uma pessoa elevada e tudo mais, mas o ensinamento, aquilo que ela traz de escrita ou falada, não concorda com os princípios fundamentais que a boa conduta, a ética, a moral prega. Então, a gente deixa essas coisas na reserva do lado, porque não tem credibilidade. Que nem na questão, por exemplo, dos 10 mandamentos. Moisés recebeu os 10 mandamentos, escreveu os 10 mandamentos e escreveu umas outras leis pessoais também para conduzir aquele povo. Só que naquela época não tinha ninguém para estudar as leis que o Moisés estabeleceu. Aquelas que eram verdadeiras permaneceram até hoje. As leis pessoais,
humana, quando Jesus chegou, falou, gente, vamos fazer uma reforma aqui, vamos mudar alguns textos aqui, porque o que está escrito aqui, na prática, não concorda com a lei de Deus, com a lei do amor e da caridade e da bondade. Então, olha aí, a mesma coisa se procede hoje. Você vai no centro, vem o mentor, traz a mensagem. Agora, essa mensagem, ela corresponde com a realidade do centro, com as pessoas, com o trabalho que está sendo feito, o objetivo que está sendo feito, qual é a finalidade, o alcance que aquele centro está querendo buscar com o seu trabalho. O mentor vem e explica, mas desde que ele começa colocando pensamentos e fazendo divisão entre grupos de pessoas, não é uma boa mensagem, uma mensagem, por exemplo, de um espírito mais bondoso, mais caridoso nesse sentido. E aí a gente precisa tomar cuidado. E aí a doutrina espírita traz para a gente a orientação como fazer isso. Primeiro, esses espíritos, olhai primeiro se esses espíritos vêm da ordem de Deus. Se não vier da ordem de Deus, qual é a ordem de Deus? O amor, a caridade, a fraternidade, assim por diante. Não é isso? Fugiu desse princípio, a gente precisa colocar essa mensagem na observação. Não se arriscar com ela e divulgar ou praticar os ensinamentos que ali são contidos. Às vezes, são palavras bonitas, elogiosas, muito bem colocadas, porque eles colocam isso também no livro Gênesis. Eles sabem muito bem como iludir a gente. E a gente também, sem experiência, se julgam vaidoso, privilegiado e tudo mais, que a gente quase não tem dessas marcas, né? Então, você abraça isso e sai divulgando, colocando aquilo que a Ademar falou um pouquinho. À medida que você vai espalhando essas mensagens, você vai se tornando também um falso profeta. E uma coisa interessante, que você tem a resposta também, Fernanda, onde você falou da tolerância e intolerância na sua pesquisa, porque você diz assim, a intolerância religiosa é bastante comum no cotidiano brasileiro, muito provavelmente pela diversidade religiosa que tem aqui no Brasil. Olha só, um levantamento realizado pelo Ministério dos Direitos Humanos entre janeiro de 2015 e o primeiro semestre de 2017, aponta que no Brasil uma denúncia de intolerância religiosa acontece a cada 15 horas. 15 horas. Isso é o quê? Eu me torno um falso profeta, né? E aí eu fico intolerante, porque a minha crença é a boa. E aí eu passo a atacar a quem não tem a minha crença, seja de qualquer religião. Então, eu escolho uma, ou vem da família, ou não importa, e daí eu começo a ser intolerante, né? E você trouxe isso, que a Rita Amaral, que é uma antropóloga da USP, né? Nasceu no ano 58, no mesmo ano que eu, e faleceu em 2011, e ela fala, a história da humanidade é também uma história de inabilidade de conviver com o outro, com o diferente, né? Então, o preconceito, e aí você ainda trouxe mais, né? Você trouxe Kardec falando sobre o preconceito na Gênese. E aí, para mim, é o fechamento do estudo hoje, que com a reencarnação, por que desaparece os preconceitos de raça, de casta? Por quê? Porque numa encarnação eu posso nascer pobre, na outra, mais rica, na outra, numa religião A, na outra, na religião B, na religião C, posso nascer homem, mulher, rico, pobre, capitalista, proletário, chefe, subordinado. Então, tem como ser preconceituoso, por isso que seria uma bênção se as pessoas acreditassem na reencarnação, né? Porque se eu acredito na reencarnação, como é que eu vou ter preconceito com o outro? Se aquilo que eu tenho preconceito, na minha encarnação seguinte, eu posso estar lá, passando exatamente por aquilo, porque a reencarnação é uma lei da natureza, né? E aí traz o quê? O que está por trás? A fraternidade. E a fraternidade não tem nada a ver com intolerância, né?
Nossa, que Olha. coisa, hein? Gente, obrigada, de verdade. Esclareceu super. Eu acho que só concretizou a noção da nossa responsabilidade enquanto espírito, né? E é ter isso que todos nós, assim, estamos pensando e falando aqui hoje. Esse filtro, né? Filtro mesmo de ideias que chegam, o que realmente é verídico. Acho que a pandemia trouxe isso também para a gente, né? De analisar, procurar saber mais, antes de você ir cegamente tornando aquilo uma crença, uma ideia, né? Então, obrigada, viu, gente? Desculpa aí, porque essa questão levantou um pouco e levou um pouco do tempo. Então. Pena que a gente não teve tempo, que eu queria escutar de cada um, o que para cada um é ser falso profeta. Adorei. Seria legal. Muito bem, pessoal. Estamos chegando, então, ao final de mais um estudo, uma delícia. Olha como passa rápido o tempo, né? E a conversa flui. Então, muito obrigada pela presença de todos. Eu vou passar para a Delmar fazer a nossa prece de encerramento. E lembrar que na semana que vem, então, qual que é o intuito desse grupo aqui? Nós estamos estudando a doutrina espírita pelas 5 obras básicas, tá? Então, na semana que vem, a gente retoma, começa com o 2º capítulo do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós começamos o estudo com o 1º capítulo, agora a gente já vai para o 2º capítulo, e aí cada semana estamos trazendo um capítulo de uma obra, tá bom? Então, na semana que vem, o estudo do 2º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu passo para a Delmar, então, fazer a nossa prece de encerramento. Então, que possamos sentir, como a Michele falou, né, esses minutos dessa hora, esses 60 minutos que passaram tão fluidos, sentindo a presença amorosa dos amigos espirituais, que, em nome de Jesus, trabalham incansavelmente, que possamos, como a própria lição que Jesus nos deixou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a vós mesmo. E nisso estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei. E também Jesus nos diz que muitas das coisas que ele dizia a gente não compreendia naquela época. Muitas outras coisas ele teria para nos dizer, mas a gente não compreendia. Por isso ele falou tanto por parábolas. Então que agora, um pouco mais crescidos e amadurecidos, nos debruçando sobre o estudo do Espiritismo, que possamos ampliar a nossa mente, trazendo sabedoria, abrir o nosso coração, aumentando o nosso amor por toda a humanidade, seguindo também uma outra lição de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E assim, na sintonia do amor de Jesus, nós nos despedimos do estudo da tarde de hoje. Até quarta que vem, com o 2º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo.